know her. Please leave me be. Hay un pantalón de mujer aquí tirado. Hola, ¿necesitas ayuda? A natureza pode ser um refúgio, mas também o cenário dos nossos piores medos. De olhos brilhantes vigiando no deserto isolado, a batidas desesperadoras na porta de uma van, no meio da noite, o perigo surge quando menos esperamos. Se você estivesse sozinho e o silêncio fosse subitamente quebrado, você estaria pronto para o que vem a seguir. Em 26 de outubro de 2025, a criadora do Roaming Reckless, um canal conhecido por suas aventuras de acampamento solo em caminhonete com sua cadela Tazzy, se viu presa no deserto silencioso do Colorado. O que deveria ser apenas mais uma simples parada para passar a noite aos poucos, se transformou em algo mais pesado, marcado pela lama, pelo silêncio e por avisos inesperados. E logo o deserto pareceu diferente, como se estivesse observando tudo. So it thunderstormed all night last night. There was this warning on this campsite when I found it that said, great campsite, but don't let it rain because you will get stuck trying to get out. So that's where the pickle comes in, because now we're gonna have to wait for it to dry up to get out of here whatsoever. Look at this boot, it just sinks. I drove out to the desert to camp for a few nights. Unfortunately, I forgot to check the weather app before getting to camp because I never check the weather app, and also it never rains over here. But as you can see, just my luck, not only did it rain and strand me out here, I'm about to find out that we're in for a record-breaking storm. While I was eating breakfast, minding my business, I got a severe weather alert on my phone that we were officially in a flood watch. Now, the reason that's so concerning is because we're in the desert, where flash floods can happen quickly and be extremely dangerous and unforgiving. We were entering into record-breaking weather. Not only the biggest storm this area has had since 1941, but also I saw this online. Grand Junction had its wettest day in over 50 years with 1.35 inches of rain. That also tied its 7th wettest day ever recorded. While that situation in itself isn't super scary, the reason this is so bad is because of the type of ground that we are on. It's just a type of clay that you cannot drive on whatsoever. It's the equivalent of driving on grease. No matter who you are or what type of rig you have to wait for the ground to dry out to get anywhere or do anything. Heavy rain, heavy thunderstorms, and people that have camped at this site before said that the dry creek will flood and it washes away the road, or at least it has with people before. I didn't want to risk it, but obviously I'll keep an eye on it because if water levels start rising, we're just gonna have to get out of here and deal with it the best that we can. There's already water down there, which it was completely dry yesterday. I'm basically just gonna try to leave Tazzy outside of the truck for as long as possible since we're gonna be trapped inside the truck tonight with heavy rain and thunderstorms, so. The rain is picking up for sure. Just monitoring all the water levels. We'll just, off-road through the vegetation. This is all water coming in from the windows. Honestly, I think we're getting pretty lucky. Like, the rain isn't super heavy, so we might be alright. You gotta love being stuck in the truck during rainstorms. You know what I'm saying, you guys? I spent a couple of hours being productive. After a while, I finally found a break in the rain to take Tazzy outside one last time before bed. However, when I ran over to check on the dry creek, I heard something sloshing in the water, only to look up and see a pair of eyes reflected directly back into my headlamp. Freaked me out. I ran back to the troopy as quick as I could. That was freaky. Well, I don't know what that was, but we're covered, so no one can see in here at all. Looks like it's gonna be raining all night and through the morning, so, and we're still on flood watch. Ela acordou em meio às consequências de uma longa tempestade no deserto saiu e percebeu que o chão havia se transformado em lama. Seu Land Cruiser afundou o suficiente para lhe dizer que não ia a lugar nenhum. Ela tinha visto os avisos nas avaliações do camping, mas só agora eles pareciam reais. Mesmo dentro da caminhonete, a lama entrava pelas frestas das janelas, indicando que o dia estava longe de terminar. E com o passar das horas, o deserto revelou ainda mais. Mais tarde naquela noite, ela caminhou em direção ao leito seco do rio para verificar o nível da água subindo.
O único som que ela ouviu foi o leve chacoalhar da água sob sua lanterna de cabeça, até que um par de olhos refletiu o feixe de luz na escuridão. Ela congelou por um instante antes de correr de volta para a caminhonete com Tese logo atrás. O alerta de inundação em seu celular pareceu mais importante depois daquele momento. Mas a tranquilidade não durou muito. Sorry to wake you up, Tazzy. Coyotes out there or something. Oh my gosh, I see them. Yeah, I literally see them out there. It's probably what I saw earlier in the river. Oh wow. Look at the river. It's so much bigger back there. Holy cow. That is crazy. Holy mud. Come on, Tazzy, let's go. From what the forecast showed at this point, I thought we were pretty much in the clear. No more rain incoming, and while we were still under flood watch for at least another day, I was confident that if the water wasn't a threat by now, besides waiting another couple of days for the ground to dry up so we could get the heck out of here. But unfortunately, the worst was yet to come. In fact, after a couple hours in the truck, we got some blue skies and the sun even came out. It's crazy how much this has gone down in just a few hours. Good for us, because if it keeps up, then we should be able to get out of here by tomorrow. Those reviews online just freaked me out, so I'm like trying to be overly cautious. Well, even though the weather was kind of all over the place, honestly, it was not as bad as it was forecasted, which is good for us. It's definitely a good thing I had a chance to kind of like test all my systems, you know? Anyways, wish me luck that I can sleep well. Hopefully the coyotes don't wake us up in the middle of the night again. I just got woken up by a severe weather alert that says severe thunderstorms coming in with wind gusts, and there's a lot of big hail in severe thunderstorms. It says possible threat to life or property. Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Hail damage possible. Take action within the next hour. Okay. Jeez. Please. Let's get the heck out of here. Yeah, I think I just need to head towards town. Literally connects. Oh, yep. Going down into a ditch because I can't see where I'm going. Oh my gosh, you guys see that lightning? It's coming for us. We're literally stuck in this freaking gumbo. I'm not even joking. Are you kidding me? I think I'm literally stuck. Ao amanhecer, os latidos repentinos de Tese a despertaram bruscamente. Pela janela, ela avistou coiotes se movendo pelo campo aberto, suas formas correspondendo aos olhos que ela vira na noite anterior. O leito do rio lá fora estava mais profundo, agora a lama mais espessa, e Tase se recusava a tocar o chão sem ajuda. Mesmo assim, o deserto ainda não havia terminado de mudar. Horas depois, a luz do sol rompeu as nuvens, aquecendo o solo e diluindo a água do riacho. Ela caminhou novamente pelas margens e observou o fluxo diminuir a cada minuto que passava. Por um instante, a fuga pareceu possível, como se o deserto lhe estivesse dando uma pequena brecha. Mas essa esperança não durou a noite toda. Às 2 da manhã, o celular dela acendeu com um novo alerta, uma possível ameaça à vida ou à propriedade. Ela arrumou suas coisas rapidamente e tentou sair dirigindo, mas sentiu as rodas afundarem novamente. O caminhão parou. Ela ficou presa pela segunda vez sozinha no escuro, sem outra opção a não ser esperar o amanhecer. E tudo o que ela conseguia ouvir era a própria respiração e o zumbido da tempestade atrás dela. Os olhos que ela viu no leito seco do rio correspondiam aos dos coiotes que apareceram ao amanhecer. E a reação de Tese sugere que ela os pressentiu muito antes de se aproximarem. Somando-se aos alertas de inundação e ao solo instável,
cada pequeno ruído se tornava um lembrete de quão vulnerável aquele deserto podia ser. Se aqueles olhos realmente pertenciam a coiotes, por que ficaram imóveis quando a luz do farol os iluminou? E se não ficaram o que mais estava ali no leito do rio naquela noite enquanto a enchente se aproximava? Em 13 de setembro de 2021, a viajante solo Sarah Dungo, conhecida por suas histórias sobre a vida tranquila em sua van e noites silenciosas na estrada, estacionou em um Cracker Barrel, em Asheville, Carolina do Norte. Ela esperava mais uma noite pacífica. Em vez disso, uma batida inesperada na porta de sua van mudou tudo e transformou uma parada comum em uma noite inesquecível. Essentially, I was coming off a nature high and recharged for the next leg of my journey. My next destination was Asheville, North Carolina. Asheville is a medium-sized city with a pretty artsy vibe, and the first day was great. It has a good selection of restaurants, fun shops, and interesting people about. So the first night in the city, I decided to spend the night at a Cracker Barrel. They're similar to Walmart in that they allow you to spend the night if you're passing through. So I ended up spending the night here. There were some other RVs around, and I had a very peaceful sleep. After that, I decided to stick around the city for one more day and explore a little more. The second day in the city was similar to my first, but the night was completely opposite. I decided to park overnight at a different Cracker Barrel across the town. The restaurant began closing and the parking lot slowly began emptying until I found myself alone in the middle of making dinner. I was totally in my own world when I heard an alarming knock. Know her, please leave me be. Fuck your camera, man. You know that's Ela começa assegurando aos espectadores que não sofreu nenhum ferimento físico, embora a lembrança permanecesse vívida. A noite havia começado como qualquer outra, um longo dia de viagem, um estacionamento tranquilo e o conforto da rotina. Mas depois que o restaurante fechou e os trailers partiram, o silêncio se instalou profundamente. Algumas noites mudavam de rumo sem aviso prévio. Enquanto ela preparava o jantar, uma batida forte e alarmante sacudiu a porta. Um homem cambaleante, confuso e insistindo que procurava alguém que trabalhava lá dentro, fechou a porta com força, batendo e chamando-o. Sarah permaneceu em completo silêncio, apagando todas as luzes e prendendo a respiração enquanto ele rondava sua van. O medo cresce rapidamente quando você não sabe o que alguém quer. Okay, so I'm safe right now, but I just had my first knock on the door. That was not the cops. Being alone. He was complaining about a girl that worked at the Cracker Barrel and, it broke her heart and thought that she was in my van, was telling me to come out and prove that I wasn't her. I was just proceeding to tell him, please leave me be. I am not who you think I am, and I'm definitely not sheltered from seeing the effects of what drugs do to people. It's hard talking to people that are inebriated. So when he continued to not leave and was trying to go to every door of the van, I quickly unhooked my propane, made sure my drawer was closed, and then drove down the street a half a mile before I could actually, because I didn't really have time to put my stove away. So I got around the corner, called the cops, and then from there I drove about 10 miles up the road. I am now at a place where there are other RVs. Before there weren't any RVs at all, no other person in the parking lot. I'm gonna get a game plan here, but I've put in some ground between me and that unfortunate event so far. But yeah, maybe just to ease my mind and completely leave the state. I wanted to like Asheville, and I still do, and I understand the enjoyments of it, but I don't think at this point I am vibing with it.
So I've driven many miles away and nearly 2,000 feet in elevation upwards from the area where the incident happened. I'm sure I'll be thinking about it a little bit more, but I'm gonna try not to and try to let it go. I'm feeling still kind of awake and my adrenaline's still pumping. So I didn't get much sleep that night, and when signs of sunrise came, I was beyond ecstatic. I later found myself witnessing a special environment in the Blue Ridge Mountains. The light of day began to illuminate what was once a dark and scary night. Percebendo que a situação não estava melhorando, ela agiu rapidamente. Ela desligou tudo, desrosqueou o botijão de gás, pegou as chaves e foi embora devagar, com controle e cuidado para não chamar atenção. Só parou meio quilômetro depois, o suficiente para limpar a bagunça que tinha deixado por sair correndo. Às vezes escapar é o único plano que você tem. 10 milhas depois, Sarah finalmente ligou para a polícia relatando tudo o que conseguia se lembrar. Ela parou em um estacionamento, onde vários trailers estavam estacionados, optando pela proximidade em vez da solidão. Mesmo ali o sono não vinha. A batida ainda ecoava mais alto que o motor que a levara embora. A sensação de segurança era frágil depois de uma noite como aquela. Ela acabou deixando Asheville de vez, dirigindo-se para o interior das montanhas Blue Ridge, subindo quase 600 metros de altitude antes de sentir seu corpo relaxar. Horas depois do encontro, ela observou o sol nascer sobre as colinas, deixando que a tranquilidade da manhã restaurasse o que a noite havia levado. Os comentários dos espectadores ecoaram o mesmo alerta. A desculpa do homem soou ensaiada, seu comportamento intencional. Muitos acreditavam que ele tinha como alvo aquela que pensava ser uma mulher sozinha, reforçando a ideia de como um estacionamento aparentemente inofensivo pode se transformar rapidamente em uma situação de vulnerabilidade. Se Sarah não tivesse confiado em seus instintos no momento em que ouviram a batida na porta, quão perto o perigo realmente estaria? E quantos viajantes passam por algo semelhante sem nunca contar sua história? Em 26 de setembro de 2025, o criador do canal José Flores Terror adentrou uma das florestas mais comentadas, ligada a gritos inexplicáveis e desaparecimentos recentes. Seu canal é conhecido por documentar explorações noturnas reais em locais supostamente amaldiçoados, e desta vez ele entrou sozinho seguindo uma trilha seca, que os moradores locais alertam para evitar após o anoitecer. Está apenas cayendo la noche, me encuentro completamente solo en este lugar. Hay muchas historias en este lugar, hay muchas experiencias paranormales. Las personas dicen que algo habita este bosque, que es bastante común escuchar voces de niños. Y ahorita estoy aquí en la entrada principal de este lugar. Han perdido varias personas que no han encontrado el camino de vuelta para salir de esta zona. Inclusive hace muy poco la policía tuvo que venir a este lugar, por más que inclusive trajeron perros para poder hacer la búsqueda dentro del bosque, no lograron encontrar a aquella persona. Voy a caminar por aquí hacia lo profundo del bosque. Estoy solo completamente, no está nadie conmigo. Lo peculiar y lo extraño de este lugar es que las personas comienzan a escuchar gritos que provienen directamente de lo profundo del bosque, a lo cual, como les digo, llaman a la policía para intentar buscar, pero al momento de que vienen a revisar se dan cuenta de que no hay absolutamente nadie. Entonces la gente dice que todas estas voces son las que hacen que las personas se pierdan, porque ingresan en el bosque y comienzan a caminar y caminar sin darse cuenta de que pues ya se perdieron y no logran encontrar el camino de vuelta. Si se llega a escuchar de repente aquellas voces, simplemente lo que me recomendaron y lo que me dijeron que hiciera es no hacer caso. Aquellos gritos, aquellos lamentos que se escuchan dentro de este lugar, que es la única manera de que no te pierdas en el bosque, pues simplemente no son reales. Aquí estoy ya avanzando a otra zona. Ok, se acaban de escuchar pasos atrás de mí. De repente como si viniera algo atrás de mí, porque se siente como una presencia atrás. Y pues la verdad, de momento parece ser que solamente se escuchan como pequeños pasos detrás de mí.
como si crujieran las ramas de repente, como si anduviera algo caminando cerca de mí, pero no sé si sea algún animal, pero se escucha grande porque truenan las ramas como fuerte. Entonces acabo de llegar a una zona en donde hay como mucha basura tirada y aquí estoy viendo más veladoras de la muerte, pero aquí empieza a ver como, miren, acá hay más veladoras, esta de aquí es otra, es una veladora. Toda la zona, todo el suelo está lleno de veladoras. Hay algunas prendas de ropa también tiradas en el suelo, mucha basura. Si se alcanza a ver por ahí, miren, déjenme ver si puedo sacarla. Aquí, esa de ahí, es una cinta de precaución. Esta cinta de precaución las colocan cuando sucede algo acá, cuando acordonan toda la zona para buscar a alguien o que haya sucedido algo malo acá. Esas cintas de precaución. Se están escuchando voces. Hoy. Se están escuchando estas voces que parece ser como que vienen hacia acá o están a lo lejos. Es que no puede haber personas acá. No hay personas acá. Estoy completamente seguro. O sea, personas físicas no son. Otra vez. Conforme seguia pela trilha estreita, mata adentro, o silêncio começou a mudar. Ele mencionou ter ouvido passos atrás de si e o estalo seco de algo na vegetação rasteira, como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando acompanhar seu ritmo. Fez uma pausa consciente da presença que acreditava estar o seguindo desde a entrada. Mas a floresta revelaria mais do que apenas sons. Mais adiante, ele chegou a uma pequena clareira repleta de objetos que não deveriam estar ali. Restos de cera veladoras tipicamente usadas em rituais, e até mesmo um pedaço de fita de isolamento da polícia, pendurado frouxamente por perto. Isso sugeria que a área já havia sido investigada anteriormente. Ao examinar o local, ele relatou ter ouvido vozes indistintas perto da linha das árvores confusas, mas inconfundíveis para ele. E logo o que ele ouvia se tornaria ainda mais difícil de ignorar. No sé qué horas sean, ni sé cuánto he avanzado. Lo único que sé es que vengo de allá. Entonces tengo que seguir este camino, porque ya ni siquiera sé cuánto me ha adentrado hacia el bosque, pero estoy tratando de seguir como una línea recta y en algunas partes dejo como que algunas cosas como colgadas en los árboles o en el suelo para ubicarme y poder pues saber dónde está el camino de vuelta, porque esas voces que se escuchan para atrás, no sé si está ingresando alguien al bosque conmigo, pero se escucha esas voces y son voces de persona. O sea, se escucha súper claro, como si alguien estuviera hablando. ¿Hay alguien? ¡Hey! ¡Ay! Se está escuchando una mujer, no se escucha claramente lo que dice. No sé si está diciendo ayuda o no sé qué está diciendo, pero es una mujer. ¡Ay! Hola, ¿necesitas ayuda? Se están escuchando muchos ruidos. Ese lamento que se acaba de escuchar atrás de mí, como una mujer llorando. Hoy. Hay como algo quejándose, como pidiendo ayuda. Acabo de sacar el detector de energía. En esta zona se supone que capta el campo electromagnético y ha estado parpadeando en rojo varias veces. Inclusive ha llegado hasta esta zona que se supone
que ya cuando llega a esa zona es porque alguna presencia o algo se está acercando mucho. Ok, aquí el camino se empieza a poner un poquito más complicado. Estoy viendo muchas telarañas. Miren, 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 miren. ¡Uy! Definitivamente eso se escucha como alguien llorando. No sé si sea una mujer o un niño. Hay un pantalón de mujer aquí tirado que ya se ve antiguo, o sea, como si ya tuviera tiempo en este lugar. No sé de quién habrá sido este pantalón, pero qué coincidencia, ¿no? Que me haya encontrado esto y lo que se está escuchando es como un lamento de una mujer. Hay otro huarachequi de mujer también. Me acabo de dar cuenta de que estoy confundido con el camino, porque según yo venía por acá, y aquí derecho era el camino, pero ahora resulta que el camino ya no está ahí. Ahora hay otro camino por acá, y yo estaba seguro que el camino era por acá. O si el camino pareciera hasta que inclusive se cerró, porque había un camino por ahí. Ahorita pasé por ahí, pero ya no está. ¿Saben qué es lo peor de todo? Es que no hay señal aquí. No hay nada de señal. No funciona la señal aquí adentro. Estoy siguiendo toda esta basura que está acá. Eso quiere decir que esta es la parte del pequeño río que vimos al principio. No sé qué es lo que hay acá. No sé si hay alguien en peligro en el bosque. Yo estoy completamente seguro que esas voces que se escucharon no son de personas. Quiero creer que no son de personas. Nadie va a estar acá. Ya estoy viendo por acá el letrero de salida por el lugar en donde entré. Voy a hacer la llamada a la policía para que vengan a buscar este lugar. Momentos depois, o som mudou. Ele descreveu o som como o grito de uma mulher em algum lugar à frente mais alto do que qualquer coisa que tivesse ouvido antes. Quase ao mesmo tempo, seu medidor de energia começou a piscar em vermelho repetidamente. Ao tentar refazer o caminho, percebeu que não estava mais na mesma trilha. Tudo parecia estranho. Perto dali, ele encontrou uma calça feminina no chão, o que aumentou sua confusão sobre o que havia acontecido naquela parte da floresta. Por fim, ele localizou a placa de saída e deixou o local antes de ligar para as autoridades, que mais tarde confirmaram ter recebido vários relatos de gritos inexplicáveis naquela mesma floresta. Vários espectadores afirmaram ter ouvido o mesmo grito de mulher mencionado por ele, enquanto outros notaram os objetos rituais e a fita policial como indícios de incidentes anteriores. Alguns questionaram se alguém mais estaria na floresta com ele invisível para a câmera, mas perto o suficiente para segui-lo. Se muitas pessoas ouviram o mesmo grito, mas ninguém foi encontrado, o que exatamente permaneceu escondido entre aquelas árvores? E se o caminho mudou atrás dele, ele estava perdido. Ou algo o estava guiando para algum lugar onde ele não deveria chegar. Um grupo de pessoas estava acampando em uma floresta na Indonésia quando algo completamente inesperado aconteceu. Num instante, a área estava calma e tranquila, e no instante seguinte, tudo mudou sem aviso prévio.还在震哦，等一下，你看那个山的声音都出来了。趴着就好，趴着。还在晃哎。Terremoto de magnitude 7,7 atingiu o Mar de Banda, ao largo das costas da Indonésia e do Timor-Leste. Os tremores foram tão fortes que foram sentidos até mesmo em algumas partes da Austrália. Esses campistas estavam no meio da floresta quando o chão começou a tremer violentamente, e por um instante pareceu que a própria terra poderia se abrir sob seus pés. Felizmente, eles saíram ilesos. Nas regiões vizinhas, alguns edifícios sofreram danos, e as autoridades emitiram alertas de tsunami para várias ilhas. Felizmente, nenhum tsunami se formou. Embora o terremoto tenha causado apenas um número limitado de feridos,
e não tenha sido tão destrutivo quanto poderia ter sido, sua força foi assustadora. Se o tremor foi tão intenso onde eles estavam, o impacto no epicentro deve ter sido devastador. Tate é um criador de conteúdo mais conhecido por seus vídeos de pesca, mas este incidente aconteceu em seu segundo canal, onde ele compartilha momentos mais casuais e de bastidores. O que começou como um dia normal de filmagem para seu canal principal, rapidamente se transformou em algo completamente inesperado. Ele e seu amigo Zach tinham ido ao lago para gravar um novo vídeo de pesca. O tempo estava calmo, o barco pronto para zarpar, e tudo parecia um passeio normal. Me and Zach's out here, we're filming a video for the main channel. Oh, we got the boat all hooked up. I guess I'm backing you down, right? It's pretty cool out here. Fall feel to it. Does have a fall feel. It's feeling pretty good out here. We got a giant bait out here as well. I don't know about you guys, but these right here are some of the smallest minnows I've ever seen. I have never, ever in my life got minnows this small. You're swimming with it, bud. That's a better fish. Give me a fish one time. That's right. Woo! Big Daddy. Oh on the gosh, floor. he's not in good shape, brother. Brother. Yeah. Look at that, sir. Whoops. Crappie. Are we keeping these? Oh yeah. All right, toss them in the box. Yeah, can you hear me? Yeah, are you good? Are y'all good? Do y'all know what's going on? There's a shooter over there. Where at? Yeah, y'all need to not be there. Seen cops go by. Really? You hear that, James? Gunfire, brother. Por um tempo, o dia transcorreu exatamente como planejado. Eles pescaram, filmaram e aproveitaram o ar fresco típico do outono. Mas enquanto estavam na água, um dos amigos de Tate ligou com notícias preocupantes. Circulavam relatos de um atirador ativo na área. A princípio, Tate e Zach não sabiam o que pensar, mas momentos depois ouviram sirenes por perto, e em seguida, tiros ecoaram pelo lago. We're literally going to be driving right by where the active shooter is, like actual. And I am not even trying to build this up. It's actually true. Just for reference, right here's the map of where we are right now. The gunshots literally could have been from an active shooter. So we actually had set out jugs the day prior, and just like every time we go out to the lake, we wait till the end to check our jugs because it gives us the most time to catch a fish. And literally half of our jugs were less than a mile from where this occurrence happened. Really dangerous that we're even out here right now. But we wanted to get any catches we could. It's also against the law not to check your jugs within 24 hours. The car's pulled over right now. Right over there. There's nobody on the interstate right now. Huh? You ready to go? We got to check jugs and we're getting out here immediately. I've never been in this situation before. The guy's supposedly in the woods right now. If you can see, there's woods everywhere. So it's pretty sketchy. On the wheel, man. You can see right there, guys. This is one of the sketchiest situations I've ever been in on the water. I feel like we're safe right here, right? Now that's 75 right there also. That's 75 right there too, so he could be in those woods as well. My wife just texted me and said I probably should stay on the water, actually. Kentucky Department of Fish and Wildlife, just know that I'm committed. I just took on an active shooter to make sure I check my jugs every 24 hours. 7 people dead. 9 injured, 7 deceased. 7 dead, 9 injured. That's absolutely insane. Exit 41, that's London. Why? Between 49 and 41. So he's literally coming this way. John said that the water plant is near where you are. The police scanner says that that's where he is. I just was listening to it. It says he's exactly where you are. So Well, I'm coming home. Are you sure you should come off the water? No, I'm coming. It's cold out here. What's going on with it now? I can't get anything real recent on it. Now we hear there's more than one shooter and there's like 14 people shot out. There's more than one? Foi nesse momento que eles perceberam o quão perto estavam da situação. De acordo com a localização, eles estavam pescando a menos de 1,5 km de onde o incidente estava acontecendo. Metade das linhas de pesca que haviam colocado no dia anterior estavam na mesma direção do suposto atirador. Cercados pela mata e sem saber a posição exata do atirador, decidiram não arriscar ficar na água. Rapidamente recolheram seus pertences, voltaram para a rampa e deixaram o local o mais rápido possível. Notícias posteriores confirmaram que várias vítimas foram mortas e outras ficaram feridas. O suspeito, identificado como Joseph Couch, teria enviado uma mensagem antes do ataque declarando sua intenção de ferir outras pessoas, e depois a si mesmo. As autoridades ofereceram uma recompensa de $35 mil americanos por informações sobre seu paradeiro. Alguns dias depois, um casal que fazia vídeos no YouTube em busca da recompensa
avistou urubus sobrevoando uma área arborizada. Ao investigarem, descobriram o corpo do suspeito, confirmando que ele havia cometido suicídio. Tati e seus amigos perceberam mais tarde o quão perto estiveram da tragédia. Se tivessem permanecido mais tempo no lago, ou se tivessem cruzado o caminho do suspeito por engano, o desfecho poderia ter sido muito pior. Terem partido naquele momento pode realmente ter salvado suas vidas. Ben é conhecido por investigar eventos incomuns e inexplicáveis, mas este caso se tornou um dos mais perturbadores que ele já havia enfrentado. Um fazendeiro o contatou relatando luzes estranhas à noite, sons misteriosos e desaparecimentos inexplicáveis de gado. Curioso, Ben concordou em passar uma noite acampando na propriedade, montando sua base bem na beira de um enorme milharal. Going to be spending the night solo hammock camping right next to a farm that's been encountering strange phenomena. Tonight, see if we can see anything untoward. I've set myself up here on the edge of the farm. People have reported strange lights moving across these fields. Workers talk about hearing noises that they can't explain. And there are claims of cattle vanishing without a trace, here to try and capture whatever is behind this. So, the farmer in our discussion has already mentioned seeing strange lights at night time hovering above the field. Now, I didn't ask in the conversation what crop was growing in that field, so this is the first time for me as well seeing this, but funnily enough, it's corn. We all know the links that UFOs have with corn fields and crop circles. Something that I'm going to note down, something that I'm going to be very aware of. And tonight, even, I'm going to come back and really go through that field and maybe just sit down, absorb, listen, keep my eyes peeled for anything that maybe help me in this investigation. Ele notou que o fazendeiro já havia descrito luzes brilhantes flutuando sobre os campos, e enquanto Ben explorava a área, percebeu como era apropriado que o acampamento fosse cercado por milho, uma cultura frequentemente associada a avistamentos de OVNIs e relatos de círculos nas plantações. Seu plano para a noite era simples observar, registrar e documentar qualquer coisa incomum. Ele queria caminhar pelo campo, sentir o ambiente e ver se conseguia encontrar algum vestígio do que havia sido relatado. So it's started raining, which was forecast. This is setting now for the rest of the night as well. So I've been keeping my eye on the weather forecast, and I think in the next few hours we're due a thunderstorm. It's really starting to come down now. So there's only about 20-30 minutes worth of decent light left. Just behind me is the cornfield. I'll pick a spot out at random in the cornfield. Okay guys, so I've pushed quite a way into the cornfield at this point. It's almost nighttime. I've been sat down here for about 10-15 minutes. I can hear a train off in the distance. There's owls hooting off to my right. There's a real pungent smell of something at this point. Could be the crop. Although I'm smelling everything on the crop and it doesn't sound. The aim is to keep looking up through the crop and see if any of those strange lines pass overhead. About 5 minutes into me being sitting here, I heard what sounded like an animal pushing its way through the crop. A minute, it sounded like it was coming in my direction. I could hear the trampling of something making its way through, something that sounded large. It wasn't a rat or, some small rodent. This thing was actually moving crop out of the way, so I was thinking badger or fox, but it then stopped. So before I could give a positive idea on what that was, the noise and the movement through this corn was just non-existent, which was weird. I've been sat here listening to something move back and forth. I've got Lily with me now. Uma tempestade passou logo após o pôr do sol, sacudindo sua barraca com a chuva forte. Quando o tempo finalmente abriu, ele entrou no milharal e se acomodou para escutar. A área ficou silenciosa, interrompida apenas pelos chamados distantes das corujas e pelo zumbido fraco de um trem que passava. Então, ele percebeu um cheiro forte e desconhecido, vindo do meio das hastes de milho, algo que não conseguiu identificar. Pouco depois, houve um movimento. Algo grande estava abrindo caminho entre as plantas de milho, movendo as hastes com força suficiente para descartar a possibilidade de serem animais pequenos. O ruído cessou abruptamente, deixando o campo em completo silêncio.
reflecting off the crop. What the hell is that? 1 second. I'm gonna turn my torch on. There's no noise. Just a blue light. What the hell is that? There is something definitely moving through this crop in front of me, but it's difficult to gauge any kind of distance. What the hell? This light is happening all around me. It's hard to tell or orientate yourself, but I'm actually filming in all directions at this point. The light hasn't changed colour, it's just been a blue, ice cold blue light. Here it is again. What the fuck is that? It seems like it's moving. Guys, I'm gonna move. There is something walking through this cornfield. I'm gonna get the hell out of here. That is in the cornfield. It looks like it's off in the distance, but it's actually in the cornfield. What the hell? How is that possible? So I'm back in the woods now, guys. I don't know if you can see this behind me. Enquanto ele continuava a escutar seu cachorro, começou a reagir a algo à distância. Momentos depois, uma fraca luz azul apareceu ao longe no milharal. A luz tremeluzia, reaparecia e permanecia no ar sem som ou fonte clara. Refletia nos talos movendo-se ao seu redor, como se estivesse circulando o campo. Ben registrou o que pôde, tentando calcular a distância, mas a escuridão tornava isso quase impossível. Por fim, a atividade tornou-se demasiado perturbadora, e ele saiu do campo e voltou ao acampamento. Okay, so this footage that you're watching is roughly about 5 days after the footage that you've just seen. I've spoken to the farmer again recently, keeping all that information to myself. All I'm saying to him is that I have been out there and I have experienced X, Y, and Z. But dates and times, I'm keeping that to myself. Now, what's interesting is during our recent conversation, one of the farm hands that work and live on the farm has been experiencing some night terrors that are based around extraterrestrial abduction scenarios. Dreams that he believes where he's been pulled out of bed and he's waking up on the floor in the dark with no idea physically how he got there. What's really strange is that on one of these occasions when these night terrors first started is exactly the same day I was in the cornfield sat there watching these blue lights. Is it linked? Is that coincidence? Na manhã seguinte, encontrou-se novamente com o agricultor e soube de algo profundamente inquietante. Um dos trabalhadores rurais vinha sofrendo de terrores noturnos intensos, sonhos em que era puxado da cama por seres estranhos e acordava no chão sem saber como havia chegado ali. O mais perturbador foi a coincidência. A primeira noite em que esses terrores noturnos ocorreram foi a mesma noite em que Ben testemunhou as luzes azuis no milharal. Segundo o fazendeiro, as luzes continuaram a aparecer nos dias seguintes. Se foi mera coincidência ou algo muito mais estranho, os acontecimentos naquela fazenda deixaram Ben com mais perguntas do que respostas.